Então, vamos aí para a primeira aula do quarto bimestre, da disciplina de PAG e Meio Ambiente, quarto bimestre de 2020, quarto ano do terceiro e do quarto ano do curso de Ciências Biológicas. Então, hoje, né, é a nossa primeira aula do quarto bimestre que também vai ser um pouco curtinho, né, a gente tem aí previsto de 6 a 5 aulas, tá? As provas já começam aí no final de novembro, né, no meio de novembro em diante, então tá bem corrido, né, mas vamos lá. Então, a programação desse bimestre, tá, já passando aí de uma vez a programação do quarto bimestre, depois isso aqui, gente, vai lá para o AVA, tá, então vou jogar a nossa programação lá para o AVA também, tá. Todo mundo está vendo aí uma planilha, um documento Word? Sim? Sim, professor. Tá, beleza. Então é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre a programação e a gente vai discutir um pouco sobre esses 5 maiores problemas ambientais globais, tá? E o que acontece? No presencial, comumente, esse bimestre era um bimestre que eu passava um texto para ler na semana anterior. No dia da aula, a gente discutia, a gente fazia um debate, né, metade da sala sobre o texto, e a gente assistia um vídeo junto, e comumente eu pedia para responder um questionário lá na hora, tá? E era como se fosse, assim, um teste. A gente fazia vários testes ao longo desse bimestre, tá? Até porque esse bimestre é muito curto, então eu deixava alguns assuntos que eu não conseguiria discuti-los, que são assuntos que são mais próximos de nós, vamos colocar assim, problemas ambientais que a gente enxerga, que a gente vive. Então, eu fazia essa dinâmica, né, do texto, debate da sala e o vídeo, tá? Mas o que vai acontecer? Eu separei 3 temas, tá? Que são 3 temas que são de coisas, são assuntos de problemas ambientais globais muito próximos da gente, que é segurança alimentar, resíduos sólidos e urbanização, né? A gente mora na cidade, a gente come e a gente produz resíduos. Então, eu vou fazer o seguinte, dia 14, dia 21 e dia 28, tá? Eu vou passar no início da aula um vídeo sobre esses assuntos, tá? Vou mandar o texto, como eu fazia lá no presencial, né? Se a gente tivesse no presencial, o texto, tá? A gente vai discutir aqui na sala, depois do vídeo, sobre o texto e sobre o vídeo, tá? E a avaliação vai ser fazer um mapa mental sobre essa temática grande, né? Por exemplo, segurança alimentar, e a gente vai fazer um mapa mental em cima do texto e do vídeo, tá? Então, a avaliação são 3 mapas mentais que vocês têm que me mandar, tá? Que no final do dia 14, no final do dia 21 e no final do dia 28, tá? Então, o que vai acontecer? Professora, a gente fez a aula já 14. Até que dia que eu posso te mandar esse mapa mental? Até a próxima aula, que é o dia 21. A do dia 21 vai ser entregue, do dia 14 vai ser entregue no dia 21, a do dia 21 vai ser entregue no dia 28, e a do dia 28 vai ser entregue no dia 4 de novembro. Então, a gente tem aí uma semana para entregar esse mapa mental em cima do vídeo e do texto que a gente trabalhou em sala aquele dia. Tudo bem? Sim? Tudo certo, professor. Sim. Então, continuando. No dia 4 do 11 e no dia 11 do 11, a gente vai apresentar o seminário sobre poluição, tá? O que vai acontecer nesse seminário de poluição? Ah, professora, é para a gente procurar um tema e apresentar, a senhora vai passar um artigo. Não. Eu quero que vocês façam um vídeo, tá? Sobre fontes de poluição que role no bairro de vocês, na cidade, na zona rural que vocês moram, não sei, tá? É uma questão sair de casa com o celular,
tá? Todo mundo aí tem um celular, né? Hoje isso é uma coisa bem mais fácil. Professora, mas eu não consigo gravar, eu posso tirar foto? Pode. Depois você senta num programinha aí, de um Movie Maker da vida, e monta aí as fotos com os dados, tá? Não é só ir lá, gente, pegar e filmar, por exemplo, o vizinho tacando fogo no lixo, tá? Não é só isso. Pode ser individual, tá, Dene? Não é só ir lá e gravar o vizinho, tá? Eu quero não. Precisa ter o seguinte, eu não escrevi aqui, mas eu vou escrever, tá? Eu preciso falar da fonte de poluição, tá? Então, eu vou até escrever aqui mais embaixo, tá? Opa. Então, falar do tipo de poluição. Então, eu preciso falar lá do tipo de poluição, tá? Da fonte geradora, os impactos para o meio ambiente e saúde e ações para minimizar e ou compensar esses impactos, tá? Existem aí programas de edição que não são tão complicados de fazer, complexos, tá? Eu uso bastante o Movie Maker. Ele tem uma versão gratuita que não é muito boa, porque não dá para ir salvando e mexendo depois, tem que salvar e gravar ele no mesmo dia, tá? Mas às vezes alguém consegue ter acesso aí a outro programa de edição, tá? Ou a um Movie Maker que seja liberado, tá? Mas é uma forma. Então, as avaliações vão ficar fechadas, tá? A apresentação dos seminários, que vai rolar aqui 4 e 11 de novembro. O mapa mental, que vai ser entregue a cada semana, tá? Então, eu vou pôr aqui, entrega em até uma semana, após a aula, tá? E o teste online, vai em 2 pontos aí, sobre esses assuntos, sobre segurança alimentar, sobre resíduos sólidos, sobre urbanização e sobre poluição. Até porque para montar os vídeos, a gente vai precisar estudar sobre a poluição que a gente está abordando, né? Se é poluição sonora, se é poluição da água, do solo. A gente sabe que são poluições difusas, né? Não polui só a água, polui o solo, polui o ar, algumas coisas. Então, a gente vai precisar dar aí uma estudada para poder fazer o trabalho. Perguntas. Denis está perguntando se é individual. Pode ser individual, pode ser em dupla e pode ser em trio, tá? Eu não gostaria que fosse mais do que 3 pessoas, tá? Então, eu vou até colocar aqui esse adendo, que esse vídeo é, no máximo, equipe, máximo grupo de 3 pessoas. Tudo bem? Ser grupo de 3 pessoas, até 3 pessoas, gente? Tudo bem? Ou eu sou irmão gêmeo aí, se amei de alguém, e o meu grupo tem que ter mais gente? Não? Pode ser 3? Então, até 3? Tá? Então, uma só que vai gravar o vídeo. Milene, amor. Vocês podem fazer vídeos mais curtos e juntarem esses vídeos. Por exemplo, você mora na barra 3 ou na barra 2? Se você quiser fazer da barra. Escreve aí na 2. Aí, por exemplo, você faz trio com quem? Por exemplo, com Laura, que mora lá no Mirante das Agulhas.
tá? Então, vocês podem decidir que vocês vão fazer dos 2 bairros, tá? Então, você pode fazer um vídeo de 3, 4 minutos aí falando um pouco da Barra e Laura faz lá do Mirante. No momento ela tá em Barra do Piraí, eu sei, né? Também tem essa parte, tá? Vocês podem juntar, não tem problema. O vídeo tem que ter até 10 minutos, tá? Vocês podem decidir se vocês vão, né, ou se encontrar para fazer isso, ou vão fazer separados, mas pode resolver falar de um lugar, divide aí, gente. Por exemplo, alguém faz o vídeo, o outro edita, outra pessoa faz o roteiro, o texto. Tudo bem, gente? Sim? Precisa falar no vídeo? O roteiro de vocês é decidir. Pode ser um vídeo mudo, que é onde só aparece o texto, ou pode ser um vídeo narrado, tá? Pode ter música, isso aí é a criatividade de vocês, tá bom? O que mais, gente? Mais nada? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Tá. Então, agora, a gente vai discutir só um pouco o texto, porque, afinal de contas, eu mandei o texto para todo mundo e a gente, né, vamos discutir um pouco o texto aí. Esse texto, né, ele foi aí publicado, é um texto curto, né, são 2 folhinhas bem pequenas, na Carta Capital, né, numa revista aí, tipo Veja da Vida, e é de uma publicação, na verdade, alemã, né, que contribui para a Carta Capital. Esse texto é de 2016, é um texto relativamente aí novo, né, tem 4 anos, e ele vem discutindo, né, a questão aí dos 5 maiores problemas ambientais do mundo e suas soluções. Então, é um texto de uma revista, né, não de uma revista científica, de uma revista jornalística. Então, ele tem uma questão, vamos colocar, mais uma linguagem de mais fácil acesso para o público em geral, né? Eu, particularmente, gosto, às vezes, de trazer alguns textos, assim, mais para o público em geral, para a gente até identificar se tem algum conceito ali que não está muito, né, encaixando, biologicamente falando, no texto, né? Então, ele discute aí, né, os 5 problemas maiores ambientais do mundo e suas soluções, né? Então, poluição do ar, desmatamento, extinção de espécies, degradação do solo e superpopulação, né? Representam aí grandes ameaças ao planeta. Esse ano, particularmente, a gente tem visto esses 4 primeiros aqui bem explícitos, né, aí pelo mundo, a questão dos incêndios, né, das queimadas, desmatamento, as espécies morrendo, solo sendo degradado e, consequentemente, a poluição do ar, né? E, como eu já tenho falado, né, desde quando a gente começou a disciplina lá no primeiro bimestre, problema ambiental não tem fronteira geográfica, né? E não consegue ser impedido, né? Não tem um controle dele não passar de um lugar para o outro, né? Seja, né, o caso, por exemplo, poluição do ar, né? A atmosfera está aí circundando todo o nosso planeta Terra. Então, o vento, né, leva o que tiver sendo jogado na atmosfera para todos os lugares do globo, né? E solo também, né? E outros problemas aí, como desmatamento de extinção de espécies, então, acabam entrando junto também no pacote, né? Por causa justamente disso, né? Problema ambiental não tem fronteira geográfica. Então, quando se fala, né, de poluição do ar e mudanças climáticas, o problema é qual, né? Uma coisa que é importante, que a gente precisa identificar qual é o problema, né? Até pensando lá nessa dinâmica do trabalho do vídeo aí, do problema ambiental que vocês vão filmar, fotografar, registrar, do jeito que for, né?
Então, quando ele discute sobre poluição do ar e mudanças climáticas nesse texto, ele coloca aí que o problema é que a atmosfera e os oceanos estão sobrecarregados de carbono, né? Então, a gente sabe, discute dentro da biologia, discute também muito lá no ensino médio, né? A questão da evolução humana aí na Terra, né? Do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento econômico e, consequentemente, o maior uso de combustíveis fósseis ao longo dos anos, né? E esse combustível fóssil, a gente sabe que aquilo ali é rico em carbono, né? Afinal de contas, é planta e bicho morto, né? Que está ali há milhões de anos. E quando eu tenho acesso a esse combustível, né? Que está ali há milhares de anos, se condensando em carbono, né, em moléculas de carbono, eu queimo isso, eu estou liberando uma grande quantidade de carbono para a atmosfera, né? Na verdade, de CO2, né, de dióxido de carbono, para a atmosfera. E quem está absorvendo isso novamente são as plantas, né? Uma boa parte são as algas nos oceanos, né? Um pouco as florestas nos continentes e o que não é absorvido, né, acaba ficando aí disperso na atmosfera. E o gás carbônico atmosférico, né, vai absorver e reemitir radiação infravermelha, né? Então, a grande quantidade de carbono atmosférico, né, de carbono, de dióxido de carbono na atmosfera, vai fazer com que o ar, os solos, as águas superficiais, né, dos próprios oceanos e de rios e lagos fiquem mais quentes, né? Algumas pessoas aí, né, creem, né, que o planeta estaria congelado se isso não acontecesse, né? Mas, como eu sempre tenho discutido, né, e às vezes eu sempre brinco com a questão do equilíbrio, né? Eu tenho mais carbono no ar do que os meus seres autotrófos, né, aqueles que absorvem carbono para transformar em glicose, existem, né? Até se a gente pensar a ligação da poluição do ar com o desmatamento e a poluição dos oceanos, né? E fatores aí que são necessários, né, nas nossas vidas aí, né, queima de combustíveis fósseis, desmatamento para agricultura e atividades industriais, aumentar essas concentrações, né, vem aumentando a cada ano essas concentrações na atmosfera. E com isso causando aí distúrbios, né, perturbações climáticas. Muito se fala em aquecimento global, né, mas não é só aquecer o globo, né, há perturbações climáticas. A questão de furacões, de tufões, erupções vulcânicas não tanto, mas a questão de tufões, de furacões, de tsunamis, de seca, né? São perturbações climáticas que não necessariamente estão ligadas, né? Estão aquecendo o globo, né? Mas estão com o seu ciclo alterado porque eu tenho um excesso aí de energia no sistema, né? A queima de combustíveis fósseis, né, a liberação dessa grande quantidade de carbono para a atmosfera, ela causa um desequilíbrio, seja pela queima de combustíveis fósseis, seja pelo desmatamento, que eu estou perdendo área que absorvia CO2, e atividades industriais também, que envolvem queima, liberação de uma série de substâncias. Então, o problema quando se discute mudança climática e poluição do ar é a maior concentração de carbono que eu tenho na atmosfera, né? Se pensarmos, né, uma coisa que eu acho sempre importante nessa discussão eu acho que dentro da área de ciências naturais, é que, por exemplo, a gente não está no remoto, a gente não está no presencial, mas a maioria das pessoas, para chegar à faculdade, elas usam um veículo que usa gasolina, ou que usa diesel, ou que usa álcool, né? O gás natural, seja o que for, mas usa combustíveis fósseis,
né? Usa um combustível. Ah, professora, mas meu carro é a álcool. Tudo bem, seu carro é álcool, mas você está queimando o carbono, tá? Lógico que você está queimando carbono em menor quantidade, tá? Mas você está queimando carbono. Seu carro não é elétrico, né? A questão do desmatamento para agricultura. A gente come, né, gente? Nós comemos, então se tem a questão da agricultura, só que aqui também, né, há modos aí de se melhorar essa questão de não precisar desmatar áreas para agricultura. E atividades industriais, a gente gosta de ter, né, nossos celulares, não sejamos hipócritas, né? A gente gosta de ter aí as coisas, o computador, que a gente usa para estudar muito nesse remoto, o celular, o fone de ouvido, a televisão, a geladeira, o ventilador que está quente, né? Só que hoje, né, a gente precisa aí repensar consumo, muitas vezes, é complexo, mas a gente precisa repensar consumo, e precisamos, como profissionais aí de ciências naturais, pensar processos mais limpos, principalmente quando a gente pensa em atividade industrial, tá? Então, a solução que o texto discute aí, substituir os combustíveis fósseis por energia renovável, né, o carro a gasolina para o carro a álcool, o reflorestamento, né, restauração de áreas degradadas, reduzir as emissões originadas pela agricultura e alterar processos industriais, né? Uma coisa importante, né, é que a questão financeira entra muito nesse pedaço, né? Ah, legal, eu tenho a solução, né? Substituir o combustível, reflorestar, reduzir a emissão e tá ok. Não, não está ok, tá? Infelizmente, né? Essa infraestrutura, por exemplo, de energia renovável ainda é cara, né? E as empresas não investem para que isso chegue a todas as pessoas, né? Existe muita confusão envolvida. Ai, desculpa, gente. Principalmente quando se fala de painel solar, né? A legislação brasileira está querendo mudar aí de cobrar a energia fornecida por painéis solares, tá? E outras coisas também aí dessas soluções, às vezes são um pouco complexas, como a questão de reflorestamento, a produção de mudas para isso, a questão de equipe técnica, de mão de obra, tá? E a questão da agricultura hoje é um desafio muito grande, principalmente quando se fala lá do agronegócio, né? De se reduzir a emissão, mas com todas as coisas que eu acho, esse ano é um ano muito excepcional para se discutir tudo isso, né? Precisamos repensar isso, né? É preciso, deveríamos, né? Eu às vezes não gosto muito do precisamos, né? O precisamos é um pouco impositivo, só que a gente, eu digo a gente, população humana, né? Precisamos e devemos repensar aí os nossos caminhos relacionados à agricultura, principalmente, né? Função básica aí de todo ser vivo é comer, né? Como eu estava pensando nisso hoje, eu falei, gente, é comer e dormir, né? Até os animaizinhos lá, os animaizinhos da floresta, em algum momento, por mais que eles sejam noturnos, em algum momento eles dormem do dia, né? Então, comer e dormir é um ato necessário à manutenção da vida, né? E isso está sendo alterado por esses problemas causados por nós mesmos, né? Nós mesmos humanos. Desmatamento é um grande outro problema, e é um outro grande problema que também não é só aquela caixinha ali de desmatamento, né? Ele tem seus pezinhos e suas ligações com outros problemas, né? O problema que o texto levanta, florestas ricas em espécies estão sendo destruídas, especialmente nos trópicos, para muitas vezes abrir espaço para a criação de gado, plantações de soja ou de óleo de palma, ou para outras monoculturas agrícolas, né? Então, a gente vê aí, esse ano gritante também, né, a questão aí dos incêndios, que consequentemente causam desmatamento, né, porque queima tudo, não sobra nada, morreu essa espécie.
E muitas vezes, né, esses espaços que estão sendo queimados são para abrir espaço para a criação de gado e para plantios, né? Se tem uma grande discussão no mundo, né, sobre a questão do plantio excessivo de óleo de palma, né? O óleo de palma é o óleo que faz a Nutella, tá? Um dos componentes lá da Nutella, né? A Nutella virou aí paixão mundial das pessoas, né? Eu particularmente tenho horror de Nutella. Acho aquilo muito gorduroso, por causa justamente do óleo de palma, só que o óleo de palma não é usado só em Nutella, né? É usado em chocolate em geral, e pelo grande consumo, pelo grande procura, se começou a plantar óleo de palma em larga escala, né? Justamente para suprir a indústria alimentícia que cresce a cada ano, né? E o desmatamento, né, é ligado aí justamente a vamos produzir comida, né? Seja para o nosso próprio país ou seja para o país alheio, né? Que é o que tem acontecido bastante. Um dado que se tem, né, que 30% da área terrestre do planeta é coberta por florestas. Isso é cerca da metade do que existia antes do início da agricultura, lá há 11 mil anos atrás, né? A gente sabe que o homem, desde o começo, ele não era um homem agricultor, né? Ele era coletor e caçador, e há mais ou menos os registros fósseis que se tem, que há mais ou menos 11, 10 mil anos atrás, ele se tornou sedentário e começou a cultivar e criar bicho, né? Começou a cultivar plantas e criar animais. A gente sabe que os trópicos são, né, hoje o mais desmatado, né, o mais destruído, evidentemente porque o velho mundo, né, Europa já foi desmatada toda, né, então precisa ir arrumar grana em outro lugar, né, verba em outro lugar. E uma coisa que é importante, né, que as florestas naturais, elas não vão atuar aí apenas como banco de biodiversidade, né, de eu ter lá onça, de eu ter planta, de eu ter micro-organismo, né, mas elas também são aí importantes, né, para também absorção daquele carbono que vem lá da queima dos combustíveis fósseis, tá? Bem como os oceanos. Solução que o texto traz aí: conservar o que resta das florestas naturais e recuperar as degradadas com replantio de espécies arbóreas nativas, né? Isso não é uma questão fácil, né? É necessário se conhecer o que eu tenho de biodiversidade, é necessário conhecer como essas espécies se comportam, né? Não adianta só eu pegar uma mochila e ir para o campo, coletar 2 quilos de semente, 2 quilos de semente, chegar a tentar germinar e não nascer nada, né? Então, eu preciso ter pessoas especializadas nisso, né? E nem sempre se tem. E também, né, incentivos aí financeiros, e uma série de outras coisas que estão aí acima do cientista ou do profissional de ciências naturais, né? A extinção de espécies é um outro problema, né? A questão da caça, né? Para comer, para marfim, né? Que acontece muito na África com os elefantes e os rinocerontes. E para a produção de produtos medicinais, né? Se tem muitos mitos aí de animais, de corno, de unha, de orelha, de pele, de órgãos reprodutivos, de barbatanas para a produção de produtos medicinais, né? E muitas vezes esses animais eles são pescados, como é o caso, por exemplo, de tubarões por causa das barbatanas, né? E o bicho acaba sendo devolvido para o mar sem barbatana, né? Sem as nadadeiras. Então, é uma questão, é uma perda muito grande, né, a extinção de espécies. Por mais que a gente, uma coisa que um dia desses, eu não assisto certos programas de televisão, tá, gente, mas o Facebook mostra tudo, né? O Facebook da vida mostra tudo. E alguém lá da minha vida tinha postado uma coisa que tinha um apresentador de televisão falando que para que conservar o mico-leão dourado? Não sei se alguém da sala viu esse meme da vida, né, essa discussão,
E a pessoa falava assim, para quê? Né? Deixa morrer, que falta esse bicho faz no sistema, né? A gente já viu ao longo dessa disciplina, né, que espécies raras, espécies endêmicas têm um papel fundamental no nicho que elas ocupam, na área que elas moram, né? Os micos-leões dourados, por um acaso, só habitam aquela região da Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, né? Que compreende ali Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Macaé, parte da Serra de Nova Friburgo, né? Aquela área ali um pouco talvez longe para a gente, né? Não é muito perto do sul do estado, né? Não é perto aqui do nosso sul, é lá depois do Rio, né? Depois de Niterói, lá em cima, né? Depois de Itaboraí, lá para cima. Mas o mico-leão dourado é uma espécie importante para aquele sistema, né? Seja para controle de insetos, para reprodução de plantas, né? E eles têm um papel ali na vida deles, né? Tanto que não tem o outro mico que tem lá, é um mico que alguém colocou, né? E todas as espécies, né, se elas estão, né, elas estão aqui no planeta, elas são importantes para alguma coisa. Algumas, né, o nosso senso comum pode falar assim, professora, mas, por exemplo, uma onça pintada é mais importante do que um mico, né? Não, ela não é mais importante que o mico ou mais importante que uma capivara, né? Desde lá do primeiro ano, a gente fala de teia alimentar, de cadeia alimentar, de produtor, de consumidor. E todas as espécies, elas são importantes para manter, né, aquele sistema funcionando. Ela tem o papel dela ali na novela, né? Igual a novela da Globo lá, né? Cada artista tem um papel. Quando um artista some, né, o artista morre, ou tem que tirar o artista lá, a gente não sente falta do artista, né? Tem artistas, às vezes, que tira, que, meu Deus, o programa acabou, né? A novela acabou, a série lá, meu Deus, depois que o fulano foi embora, a série ficou esquisita, né? Algumas espécies podem, né, de acordo com quem está olhando para a paisagem, né, quem está observando, pode achar que é mais do que ou menos, mas todas as espécies são importantes para aquele teatro ecológico que a gente estudou aí algum bimestre para trás, que eu não me lembro, né, a teoria do Hudson, sobre teatro ecológico, né, que todos os seres vivos têm um papel ali e a perda daquele indivíduo que faz aquele papel pode trazer problemas, né, e as soluções aí que o texto propõe, né, esforços conjuntos devem ser feitos para evitar a diminuição da biodiversidade, proteger e recuperar hábitats é apenas um lado da questão, né, então não adianta só eu plantar, né, uma floresta, recuperar uma floresta, mas eu também preciso combater caça, preciso combater pesca ilegal, preciso combater comércio de animais selvagens, seja para alimentação, seja para ser pet, né, para ser xerimbabo. E para isso, né, eu preciso aí de parceria, né, com as pessoas e com os governos, né? Então, tanto a parte social quanto a parte econômica. Tem uma história que eu não lembro se eu já contei, mas eu sempre falo, às vezes eu sempre falo isso quando eu vou fazer determinadas falas, né? Eu me lembro muito bem do meu primeira semana de aula no mestrado, que algum dos professores, eu não vou me lembrar quem aqui é o certo, para não ter problema, eu não vou lembrar quem falou isso. Eu acho que eu lembro, mas eu não vou arriscar de falar e não ser e lembrar depois que não é, né? Eu me lembro bem que as primeiras aulas, assim, a primeira semana de aula, que a gente teve uma série de conferências com todos os professores, como professores convidados, foi assim, uma semana de integração. Eu me lembro bem que um dos professores falou isso, né, que os problemas ambientais, eles não iam ser solucionados, né, só pelos biólogos, ou pelos engenheiros florestais, ou pelos engenheiros ambientais, ou pelos médicos veterinários, ou pelos geógrafos, né,
que o estado que a gente encontrava, o mundo, né, isso tem aí mais de 10 anos, tá, gente? Isso tem exatamente, deixa eu ver, isso tem 14 anos. Isso tem 14 anos. Tá? Isso tem 14 anos. Já passou muita água debaixo desse rio, né? Dessa ponte. Passou muita água dentro do rio. Isso foi em 2006, né? Então tem um bom tempinho, tá? Que os problemas ambientais não iam ser resolvidos só por um profissional, né? E também não só pelos profissionais de ciências naturais, né? Que os problemas ambientais eles só conseguem ser resolvidos ou, na verdade, minimizados, né? Quando se tem uma união de diferentes profissionais, né? Então, por exemplo, o biólogo ele sabe ali recuperar o hábitat, tá? Mas combater, por exemplo, caça e pesca ilegal já é função, por exemplo, de uma pessoa que trabalha com a lei, né? E parceria com a população local, questão econômica, é com um profissional de ciências sociais, né? Com um economista que sabe fazer conta, né? Que sabe discutir inflação. Então, os problemas ambientais, eles são minimizados ou resolvidos numa comunidade ou num determinado local e precisamos dessa união quando todos, né, todas as pessoas enxergarem que os problemas ambientais não é só lá do biólogo ecochato, né? Também é do economista, do advogado, do médico, por que não, né? A gente vive aí a gente está vivendo, né? As nossas eternas segundas-feiras da pandemia, né? Por mais que, né, o comportamento das pessoas parece que acabou, mas não acabou, né? Ainda tem aí muito caso rolando, ainda vai rolar muita coisa ainda até via prometida e querida vacina, tá? E todos os estudos que se tem, né, as teorias aí que melhor explicam como é que a pandemia, né, apareceu aí, saiu do túmulo, né, saiu de onde ela estava escondida, foi justamente num mercado que comercializava espécies nativas, né, espécies exóticas aí, exóticas do ponto PET, né, que comercializava carne de caça, né, carne de caça e animais lá da floresta para virarem animais de casa, tá? Então, é uma questão que envolve, extinção de espécie envolve totalmente também a questão de saúde pública, né? Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que também está relacionada à questão de saúde pública. Um outro ponto que ele discute aí, a degradação do solo, né? O solo é um organismo que eu sempre discuto que poucas pessoas pensam nele, né? A gente pisa nele, a gente joga resíduo nele, a gente usa ele para produzir comida, mas a gente não pensa nele, né? A gente não entende o solo como um organismo vivo, como a André Mavesi sempre fala, né? Fala nos livros e fala. O problema, a exploração excessiva das pastagens, monocultura, erosão, compactação do solo, exposição excessiva a poluentes e conversão de terra, né? E a conversão de terra, né, de floresta em agricultura, por exemplo, né? A questão da degradação do solo, ela é muito comprida, né? Eu tenho aí N coisas que prejudicam o solo, tá? E as estimativas internacionais aí é que cerca de 12 milhões de hectares de terras agrícolas são degradados todos os anos, né? Então, a cada ano, para que o produtor tenha mais produção, ele acaba tendo que acessar recursos externos, né, de adubação, e mesmo assim se degrada muito solo todos os anos, tá? E as soluções que o texto coloca aí, há uma vasta gama de técnicas de conservação, plantio direto, rotação de cultura, construção de terraços, quando se fala na questão de erosão por água de chuva, né? E também a degradação do solo está totalmente ligada à questão da segurança alimentar,
né, que é assunto da semana que vem, porque é a maior produção de alimentos, né? Se produzir mais alimentos e produzir alimentos de qualidade, tá? Mas hoje, né, a agricultura chamada aí de ponta, etc., produz comida para venda, né? Produz commodity, e a questão de segurança alimentar ela não é pensada, né? Não se tem um projeto direcionado para isso, né? Uma discussão séria sobre segurança alimentar. E um outro ponto, né, que é um ponto aí bem nevrálgico, vamos colocar assim, na vida das pessoas, é a questão do que a gente denomina de superpopulação, né? A gente sabe que hoje a gente tem muita gente no mundo, né? A humanidade começou aí o século XX com 1,6 bilhões de pessoas, né? E hoje, né? Então, lá no início do século XX, a gente tinha 1,6 bilhões de pessoas e hoje são cerca de 7,5 bilhões, né? E se discute aí, né, que até até 2050 a gente chegue a 10 bilhões de pessoas no mundo, né? E quanto mais gente, né, todos esses problemas aí para cima acabam sendo aumentados, né? Porque eu preciso de mais área para fornecer comida, eu preciso de mais comida e eu preciso de uma série de recursos que vão aumentando, né, maximizando esses problemas ambientais, tá? Se discute que grande parte desse crescimento está ocorrendo no continente africano e na Ásia, né? A gente tem retrações da população na Europa, né? A Europa não tem uma população nova, tem uma população idosa que tende, né, a morrer ao longo desses anos, né? Tem muita gente ali que não vai chegar a 2050, mas é uma preocupação, né, grande, principalmente nessas duas áreas, esse grande crescimento populacional, né? Aí, nessa questão de superpopulação, também entram problemas de saúde pública, né, como a questão do controle de reprodução, né, das mulheres poderem optar a não se reproduzirem, né, ou a terem menos filhos, e isso também passa por educação, por serviço social básico, então acesso à rede de água e esgoto, acesso à saúde pública, e uma série de outras coisas, né, de segurança, quando se fala aí da segurança das mulheres e também, né, do acesso delas ao serviço de saúde e à educação, que nem sempre, né, em muitos países aí, por exemplo, como no continente africano, que a gente tem países que são administrados, né, por ditaduras ou por milícias, onde, né, a mulher é vista apenas como um mero objeto de decoração, né, controle populacional é quase impossível, né, a mulher não tem esse direito de ter o seu próprio controle, né, na verdade ninguém tem controle, né, então passa, né, quando a gente discute muito a questão de problema ambiental, só que esse problema ambiental, ele não é só ambiental, né, ele também está numa esfera social, educacional e política, né, então a gente, às vezes, algumas pessoas discutem muito, né, mas eu não gosto de política, né, na verdade, a política que se discute na questão ambiental não é eleição, né, de prefeito, vereador, governador, presidente, né? São quais as ações que os gestores, né, devem tomar ou precisam tomar em relação aos problemas que as suas nações passam, né? Igual no caso dos países africanos lá, que são, a maioria são muçulmanos, né, alguns são muçulmanos ou controlados lá por ditadura, né, por ditadura ou milícia. As mulheres, elas não têm poder de voto,
né, fazendo aqui a bandeira, as mulheres não têm poder de voto, né, e as mulheres são como se fosse uma sombra, né. Não sei se alguém da sala já assistiu alguma série da vida de Netflix ou outra coisa, né, que fala sobre o Estado Islâmico ou o Boko Haram ou qualquer outro grupo desse que, né, tá ali em Ásia e África. As mulheres andam, né, com aquela burca preta na rua, aquela tudo tampado de luva, né? Elas parecem grupos de sombras andando na rua, né? E eu não tenho nenhuma um verde na paisagem. É uma coisa muito louca, assim, a fotografia desses seriados e desses filmes é que não tem nenhum verde, não tem nada verde, não tem uma árvore, não tem uma palmeira, né? Então tudo isso é uma coisa que acaba aumentando essa questão, né, dos problemas ambientais, e problemas ambientais não estão ligados só ao meio ambiente em si, né, o meio ambiente também é feito por pessoas, essa gestão é feita por pessoas, então é extremamente necessário o conhecimento do profissional de ciências naturais sobre, né, a questão das espécies que ocorrem ali, como é que elas se comportam, como é que elas germinam, como é que elas se reproduzem. Mas também é importante esse diálogo com o economista, o advogado, o engenheiro, que juntos, né, possam realmente sentar e bater o martelo e resolver ou minimizar os problemas ambientais que a gente tem enfrentado, tá? Tem um videozinho, uma animação do YouTube que eu gosto bastante, que chama Man. E é justamente essa pulga atrás da orelha aí do que a gente anda fazendo como humanidade, né? Eu sei que é bem complexo mudar comportamentos, né? Até os nossos próprios comportamentos, sejam com, né, exercício físico, estudar, trabalhar, comer menos ou comer mais, beber 3 litros de água, mas também cuidar de coisas que estão relacionadas à nossa casa, né? A produção de lixo, a comida e a outras coisas que estão envolvidas ambientalmente falando, tá? Então, como a gente tem aí 15 para são 15 para as 10, os vídeos são bem pequenos, tá? Eu acho que eu consigo passar, eu não sei, vou tentar. Então, eu vou passar aqui o Man, tá? Vou passar primeiro esse aqui, não sei se alguém já assistiu. Vocês já assistiram esse vídeo com alguém, gente, essa animação ou não? Não? Tem um Man 2020 aqui que também é pouquinho que a gente vai assistir, tá bom? Uhum. Não sei. Eu acho que ele não quer, gente. Ele tá triste. Mas eu vou passar o link aí pro chat. Que é esse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo abrir o 2020. Ai, ai, eu acho que ele não quer ir, não.
Ih, eu acho que todo mundo saiu. Todo mundo saiu. Que coisa. Só sobrou eu e a Poliana. Tudo bem, né? Saiu todo mundo.